Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Neste desafio, vamos hoje meditar um pouco no Salmo 143. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Súplica por libertação, Salmo de Davi. Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida. Tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira-me da tribulação, tira da tribulação minha alma, e por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Glória a Deus. Uma oração de Davi por libertação. Certamente ele estava numa situação de dificuldades, em pânico talvez. Problemas, objeções, tribulações, adversidades. Ele estava passando por algo que estava deixando o seu espírito esmorecido, sem forças, o seu espírito desfalecido. Quantas vezes nós ficamos assim? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é verdadeira e ela, por ser viva, foi para os tempos passados e é para o tempo de hoje, o tempo de agora, os tempos presentes que passamos. Por isso precisamos meditar na palavra de Deus e aplicá-la aos nossos dias. E as dificuldades e aflições de Davi eram contínuas, pois assim é também na nossa vida. Não há quem viva uma vida sem problemas, sem dificuldades. Pode ser rico a ponto de não ter falta de nada material, mas na sua alma com certeza há um vazio, uma falta. E com certeza passa por dificuldades em outras áreas de sua vida. Pode ter muita saúde, mas faltar-lhe dinheiro. Porém, devemos entender o porquê das dificuldades. Quantas e quantas vezes pensamos: por que, Senhor? Por que, Deus, se tu me amas? Por que eu te sirvo?
porque eu não faço mal para ninguém e porque passo por essas coisas. Isso é ruim, porque chama-se vitimização. Nós devemos entender a causa, o porquê das dificuldades, mas devemos entender que o problema não é sem causa, como diz lá em Eclesiastes 3, para tudo debaixo do sol há um tempo e um propósito. Nada é por acaso, nada é em vão, tudo vem para alguma coisa. E os problemas, as dificuldades, devemos entender que são como pontes. Porque não sabemos para onde Deus quer nos levar, não sabemos os planos que Ele tem a nós, para nós, a nosso favor. E precisamos de um processo. Eu sempre falo sobre esse processo. Uma planta, nós não plantamos uma semente de milho e colhemos à tarde ou no outro dia. Nós precisamos esperar o processo de germinação, de crescimento, de frutificação. Eu costumo dizer, e nos últimos dias tenho falado bastante, tem milagre sendo gerado. Uma criança é gerada, colocada a sementinha no útero, e assim ele se encontra o óvulo que vai fecundar aquela semente e vai gerar uma vida. E se passa um tempo que para muitos pode ser curto, mas para a mãe, eu sou mãe e você que é mãe entende isso. É um tempo que parece uma eternidade. Não passa, é difícil, desconfortável, sofrido, mas depois vem o milagre. O nascimento da criança é um milagre e é a geração. Louvado seja Deus. Assim também as dificuldades são como milagres sendo gerados. É a dor do parto, a dor para surgir o milagre. E sim, a alegria, como já o salmista disse em outros salmos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Passa um tempo de choro, um tempo de dificuldade, um tempo em que precisamos meditar, refletir e buscar a Deus. Então, ele começa a sua oração: atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos a minhas súplicas. Ele pede que Deus o atenda, que ele dê ouvidos, que ele faça alguma coisa. E Deus age quando nós o buscamos. E ele diz: responde-me. Quantas vezes o silêncio de Deus sofremos pensando que estamos abandonados. Ele disse: responde-me segundo a tua fidelidade. Deus é fiel. Segundo a tua justiça, Deus é justo. Por isso a gente precisa meditar. Deus é justo. Como eu posso querer algo para a minha vida, uma bênção, se eu não estou na posição? E Deus é justo. Talvez eu tenha causado mal a alguém e não me lembre disso. E eu preciso, Deus me chama a atenção, por isso eu preciso entender, buscar dentro de mim, analisar a minha vida, analisar, porque muitas vezes, se não tivermos cuidado, vamos achar que Deus é ruim, que Deus não faz nada por nós, que Deus não está nem aí. E isso também é um pecado. Porque precisamos reconhecer, eu chamo muito para isso. Reconheça a soberania de Deus. Reconheça a sua pequenez. Reconheça a sua função aqui na terra. Porque você não está aqui por acaso. Não é obra do mero acaso. Não, não. Você está aqui por um propósito, por uma missão. Glória a Deus. Deus não te escolheu à toa. Em meio a 50 milhões aproximadamente de espermatozoides, você foi a sementinha escolhida. Não ao acaso. Então, é bom pensar nisto.
Quando estamos na vontade de Deus, a promessa da Bíblia é essa, desde os tempos de Abraão. Se andares nos meus caminhos, cumprires os meus mandamentos, se fores fiel, a palavra é completa, às minhas ordens, se alinhares os teus planos aos meus, deixares que eu te conduza, que eu te guie. E o salmista, mais à frente, nós vamos ver ele pedindo a Deus para que ele guiasse ele, ensinasse e guiasse, mas eu preciso estar disposta. Se eu entro numa escola de línguas, eu amo inglês, já estudei uma época um pouquinho, mas eu gostaria de ser fluente. O inglês não vai entrar na minha mente assim só porque eu vou me aproximar do curso ou porque eu vou apreciar. Eu amo, eu gosto, então eu já começo a falar fluentemente. Há um esforço, há um aprendizado e eu preciso disponibilizar um tempo, disponibilizar atenção, disponibilizar-me para alcançar aquele objetivo. Assim também é com Deus. Não é só achar que porque Deus me ama e eu vou à igreja ou eu leio a Bíblia uma vez ou outra, eu oro, eu digo, Deus está no controle da minha vida. E assim as bênçãos caem sobre mim como avalanches. Não, nós somos responsáveis, Ele nos deu livre-arbítrio, Ele nos deu a livre escolha. Então escolhemos a semente que plantamos e colhemos o fruto daquilo que plantamos. E Davi, ele reconhecia isso. Portanto, ele disse no verso 2, não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo, como diz lá em Romanos, 3:20, Deus olhou do céu, não viu nenhum justo sequer, nenhum, ninguém, nenhum de nós podemos nos justificar, porque não somos justos. Ainda bem que Jesus veio para nos justificar. Mas ele disse, não entres em juízo com teu servo, justiça, juízo, porque ele sabia que Deus encontraria nele falhas, não encontraria nele méritos, para que ele tivesse obrigação de abençoá-lo, de livrá-lo, mas ele pediu que Deus olhasse para ele, respondesse, mas não entrando em juízo, mas pela misericórdia que diz lá em Jeremias 3:22, a lamentação de Jeremias, Porque as misericórdias do Senhor são eternas, e elas se renovam a cada manhã, mas elas são os motivos de não sermos consumidos. Porque se Deus olhasse sem a misericórdia, seria terrível para nós. E ele começa a dizer o porquê. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito. Ele sofria aqui perseguição, ele sofria por alguma situação muito difícil, talvez fugindo de Saul, que queria matá-lo, destruí-lo, talvez do seu próprio filho, Absalão, que buscava a sua vida também. Não sabemos a circunstância, mas sabemos que a dificuldade, o pânico era grande a ponto dele se ver na escuridão como aqueles que já morreram há tempos. Mas ele disse, por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o meu coração se vê turbado, perturbado, se via tão perturbado que isso chegava a constrangê-lo, desfalecendo, deixando sem forças o seu espírito. Mas ele resolveu que ele ia lembrar-se. Ele disse, eu lembro-me no verso 5 dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Quando a gente pega a Bíblia e começa a ver os tempos passados, o que Deus fez, as maravilhas que Ele operou, isso fortalece o nosso espírito, alegra a nossa alma e faz-nos lembrar que Deus está acima de tudo e de todos.
Lembrar que Ele é o mesmo que operou na vida e nos tempos de Abraão, nos tempos de Isaac, nos tempos de Jacó, como Ele operou com o seu povo, o povo de Israel. Mas é importante lembrar também o que Ele fez por nós. Não é possível que nos anos de vida que já temos, o entendimento que temos, Deus não tenha dado livramentos, não tenha atendido orações. Davi, ele lembrava que quando ele precisou lutar com o leão para salvar as suas ovelhas, ele conseguiu matar o leão porque Deus estava com ele. Ele deu livramento porque o leão poderia ter matado a ele. Ele lutou com o urso e também Deus esteve com ele, dando vitória, e ele conseguiu matar o urso. Não porque ele tinha forças ou habilidades suficientes, mas ele reconhece que foi Deus. Assim como ele também venceu o gigante Golias, e ele disse: eu irei na força do Senhor, na força do seu poder. Glória a Deus. Ele sabia que era Deus a sua força, que era Deus que fazia tudo por ele, que era Deus quem o livrava, quem preservava a sua vida. E se você está aí até hoje, e eu estou aqui até hoje, em plena pandemia, é Deus que tem livrado as nossas vidas. E precisamos ter esse reconhecimento, que é Deus quem preserva a nossa vida. Quando nos lembramos das coisas que Deus tem feito na Bíblia, com os homens e mulheres da Bíblia e com nós mesmos, nós passamos a confiar mais, sabendo que Ele é fiel. É pela tua fidelidade, como Ele disse no primeiro verso: dá ouvido à minha súplica segundo a tua fidelidade. Ele se lembra que Deus é fiel, segundo a tua justiça, porque os inimigos tentavam tragar-lhe a vida, e ele era escolhido por Deus para uma causa. Quando ele se coloca diante de Deus, ele diz: olha, Deus, tu me escolheste para uma causa, e eu só posso cumprir esse desígnio teu se tu livrares a minha alma. Glória a Deus. E ele disse: a ti levanto as minhas mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Quando ele diz: a ti levanto as minhas mãos, é porque naquela época tinha esse costume, e ainda hoje às vezes fazemos, levantamos as mãos para o alto e a palma da mão em direção ao céu, para que Deus nos olhe, nos socorra, nos atenda. Eu me lembro das mãozinhas de uma criança que levanta para a sua mãe, para o seu pai ou para alguém da sua confiança, os bracinhos para cima e as mãozinhas em direção ao rosto desta pessoa, para pegar-lhe no colo. Louvado seja Deus, isso é proteção, é confiança. Também gosto de lembrar, e já falei em outros salmos, da criança que está em um lugar alto e se joga para os braços do papai. Louvado seja Deus, ele não está preocupado se vai cair ao chão, porque ele confia que o seu papai é o seu porto seguro. E nós assim devemos levantar as nossas mãos para Deus, sabendo que Ele é o nosso porto seguro, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Levanta as tuas mãos, os teus olhos, como o salmista no Salmo, eu acho que 121, ele diz: eleva os meus olhos para o monte de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele que fez o céu e a terra, Ele que te formou no útero da tua mãe, Ele que te escolheu e te trouxe aqui. Louvado seja Deus, Ele é digno da tua confiança e da minha confiança. Ele disse: dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o Espírito me desfalece. Não esconda a tua face. Em momentos de dificuldade, muitas vezes achamos que Deus está com a face escondida de nós, não está olhando, não está vendo. Será possível que Deus não está vendo que eu não suporto mais? Ele está. Muitas vezes achamos que não suportamos, mas Ele é que sabe e conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Ele sabe o quanto a gente aguenta, mas Ele quer que eu e você se coloque na posição de receber a bênção. E Ele disse: não esconda a tua face de mim, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Ele só conseguia ver a cova, a sepultura, a escuridão
não via saída, não via solução. E nós também, muitas vezes, olhamos à nossa volta e não vemos solução. Mas aí ele começou a pedir a Deus, veja a partir do 8, faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Louvado seja Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus, mas precisamos ouvir silenciando a nossa alma, o nosso coração. Quando temos a palavra guardada dentro de nós, nós fechamos os olhos e dizemos: Deus, eis-me aqui. Se a gente conseguir silenciar a mente, vai ouvir ele dizendo: eu estou aqui, eu estou contigo. Louvado seja Deus. E ele disse ainda: mostra-me o caminho por onde devo andar. Isso é direção. Precisamos pedir a Deus a direção. Não sair resolvendo as coisas assim, à torto e à direita, mas dizer a Deus: mostra-me o caminho por onde eu devo andar. E isso só através da oração, da meditação na palavra, de analisar os exemplos, saber o que é reto, o que é certo, o que é errado, o que é justiça. Quando a gente sabe isso, a gente direciona a nossa vida segundo a palavra de Deus, e ele nos mostra caminhos onde não vamos ferir ninguém, não vamos atropelar ninguém, não vamos sair da vontade de Deus, não vamos praticar coisas para desagradar a Deus. É a direção. Precisamos da direção de Deus. Porque a ti elevo a minha alma. É se ligar a Deus, é orar a Deus, é confiar, é desejar as coisas de Deus. Ele disse: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ele sabia que Deus era o seu refúgio. Ele, como diz o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Louvado seja Deus. Vamos esconder a nossa vida. A sombra do Onipotente descansará. Precisamos estar na sombra de Deus, abaixo da sombra de Deus. Mas a gente só fica assim quando obedece a sua palavra. E ele disse: ensina-me, no verso 10, ensina-me a fazer a tua vontade. Esse deve ser o nosso desejo, a nossa oração. Fazer a vontade de Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade. Pois tu és o meu Deus. Reconheça, declare que ele é o teu Deus, o Deus supremo, criador de todas as coisas. Louvado seja Deus. Ele disse: guia-me, guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Ou seja, que o Espírito Santo de Deus esteja em nós, mas que nós possamos deixar ele trabalhar da liberdade, mas manter a obediência. A vontade de Deus é que nós sejamos seres obedientes à sua vontade, deixamos ele trabalhar em nossas vidas. E ele disse: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, vivifica-me. Nós imaginamos uma pessoa que está ali quase morto, mas ainda bate lentamente o seu coração, ainda respira, mesmo que por ajuda de aparelhos, mas ainda há vida. Porém, precisa ser revivificado, precisa ser vivificado, animado. E é isso que ele pedia. Eu estou me sentindo já quase morto, sem força para sair do canto, sem forças para continuar a batalha, sem força, o meu espírito está desfalecendo. Mas peça a Deus, vivifica-me, louvado seja Deus, e tira da tribulação a minha alma, porque muitas vezes o próprio salmista dizia para a alma dele mesmo: porque está abatida minha alma, espere em Deus, porque ainda o louvarei. Isso é esperança. Ele lembrava a sua alma da esperança, esperança no Deus poderoso, verdadeiro, fiel. Então nós devemos entender que a dificuldade, que aos nossos olhos é dificuldade, para Deus é oportunidade. Oportunidade de mudança, oportunidade de alcançar algo. O problema é um lugar de encontro com Deus. A gente sabe que quando a gente tem problemas, a gente corre para orar, a gente está sempre lembrado de Deus. Mas quando está de boa,
A gente não lembra, não procura, a gente tem tantas coisas para nos ocupar. E é um lugar também de novas experiências, de amadurecimento, de conserto, de resposta de oração. Não devemos desperdiçar os problemas. Davi era segundo o coração de Deus. Davi, ele foi ligado a Deus o tempo todo. A diferença, ele era humano também como nós. Ele pecou, ele se desviou do caminho, mas a diferença dos outros reis é que ele sempre lembrava da soberania de Deus, da grandeza de Deus. E ele sempre se arrependia, ele buscava de Deus. Quando ele pecou e reconheceu e se arrependeu, ele disse: Deus, torna a dar-me a alegria da salvação. E quantas vezes perdemos esta alegria? Estava eu num culto ontem à noite e olhava o semblante de algumas pessoas, semblante de tristeza, e eu imaginei esse verso de Davi, porque uma pessoa que tem alegria da salvação, a alegria de viver, sentido de vida, o sentido da sua vida está em Deus. Ela é alegre, ela mesmo quando está em dificuldade, como disse na oração Abacuque 3,17, ainda que me falte tudo, que esteja tudo ao contrário, ainda assim louvarei no Deus da minha salvação. Então, pessoas que se dizem salvas, pessoas que se dizem estar na presença de Deus, nem na presença de Bolsonaro, nem na presença de reis, nem na presença de humanos qualquer, ficariam naquela tristeza. Precisamos prestar atenção como está o nosso coração, como está a nossa mente, voltada para quem? Será que somos mesmo ligados a Deus, como todo mundo diz? Eu estou ligado com Deus, eu estou sempre com Deus. Será? Porque na presença de Deus não há como estar triste. Quando a gente se lembra da sua grandiosidade, quando a gente se lembra que Ele é soberano e que Ele pode todas as coisas, quando a gente começa a lembrar dos seus feitos, das suas maravilhas. Eu amo olhar a natureza, eu vejo as grandes obras de Deus e eu fico maravilhada. Eu digo, eu estou ligada a toda essa natureza, porque eu estou ligada a Deus. Foi Ele que me criou, eu te louvo, te engrandeço. É maravilhoso isso, dá uma sensação maravilhosa, é um remédio maravilhoso para a depressão. E eu vivi depressão de uma forma intensa. Por isso eu digo, é um grande remédio. Sai lá fora, olha para o céu, vê aquele Deus maravilhoso sustentando a terra em meio ao firmamento, em meio do nada, entre aspas, está esse Deus sustentando, e é Ele que sustenta a minha vida e a tua. Então nós não devemos desperdiçar os problemas, nós devemos aproveitar para tirar lições dali. Porque Davi também passou, então não podemos achar que somos as piores pessoas, abandonados de Deus, coitadinhos. Isso é coitadismo, isso é vitimização. Davi, segundo o coração de Deus, passou por muitas dificuldades, por grandes adversidades, grandes problemas, perseguições. Esteve a sua vida à beira de ser tragada, à beira da morte várias vezes. Louvado seja Deus. Não sabemos onde Deus quer nos levar, portanto, o problema, a dificuldade é uma ponte, uma oportunidade para alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para nós. Davi, ele enxergava a morte, ou seja, ele enxergava trevas, falta de luz, não achava solução nem saída, mas Deus estava com ele o tempo todo. Precisamos entender que há uma recompensa na dificuldade, no problema. Primeiro, o arrependimento, o reconhecimento. Primeiro, precisamos reconhecer a nossa vida, o que temos feito dela, o que estamos fazendo, em que caminho estamos, como está a nossa comunhão com Deus. Depois a gente se arrepende e aí vai fazer essa oração que Davi fez. Faz-me ouvir a tua voz. Livra-me, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, guia-me, vivifica-me. Louvado seja Deus. Vamos pedir a Deus para nos guiar por onde Ele quer nos levar e assim estar no lugar certo. Tudo que nos leva a um relacionamento íntimo com Deus é dádiva, então o problema é bênção. Quando a Bíblia diz: dai graças por tudo,
A gente dá graças quando recebe uma bênção, quando estamos com saúde. Louvado seja Deus, quando chega a vitória nós damos graça, nós agradecemos. Mas quando chega o problema, haja lamentação, haja reclamação, haja murmuração. Mas precisamos entender que quando ele diz dai graças por tudo, é porque o problema também é uma bênção, porque dádiva é dom de Deus. É favor imerecido, é algo que não merecemos. Ele podia nos deixar a própria sorte, ir para o abismo, mas ele permite situações para que a gente volte à origem. A lembrança do que Deus fez é importante, porque Deus tem feito algo na sua vida. Primeiro ele trouxe você aqui, ele escolheu você. Então ele tem plano para a sua vida e os pensamentos dele são maiores do que os seus, são mais altos, são maravilhosos. A vontade de Deus é perfeita. Glória a Deus. Então nós precisamos estar atentos a esse aprendizado. Precisamos aprender com as bênçãos, lembrar que Deus é grande e que é o Pai, e nós somos o Filho e somos dependentes. Nós, o salmista, no Salmo 119, 71, ele disse, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os seus estatutos. Quando a gente passa pela luta e chega na vitória, a gente olha para trás e vê que a gente não saiu da mesma maneira. A gente saiu melhorado, mais apurado, mais perto de Deus, né? Louvado seja Deus, Deus castiga aqueles que ama. Nós, como pais e mães, castigamos os nossos filhos muitas vezes com o coração apertado, e aquele que não o faz está fazendo mal ao seu filho, porque a repreensão, o castigo, nesse caso, é para a correção, corrigir o que está errado. Então devemos buscar a santidade de Deus, porque diz lá em Hebreus 12, 14, buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitas pessoas fazem errado e dizem, mas eu não sou santo, santo era Deus, santo é Jesus. E eu não preciso, porque eu não sou santo, é assim mesmo. Não, está errado, a Bíblia diz buscar a santidade. Nós devemos aproveitar para descartar o que desagrada a Deus, buscar a intolerância, porque muitas vezes nós vamos tolerando o pecado, tolerando coisas que desagradam a Deus, achando normal. Mas em Romanos 12, 2, eu cito muito esse versículo. Ele diz que não vos conformeis com este mundo, não tome a forma do mundo, não ache que tudo é normal, não vai se conformando não, que está errado, mas busque. Louvado seja Deus, a renovação pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que Ele esteja reinando em nossa vida. Precisamos fazer uma faxina dentro de nós, na nossa mente, né? Lembrar que a dificuldade pode ser um tempo propício a perdoar alguém que estamos guardando aquela mágoa e está trazendo doença, porque mágoas trazem doenças. Precisamos amar mais, talvez. A gente quer amor, mas a gente não quer amar. A gente quer cuidado, mas a gente não quer cuidar. A gente quer ser perdoado, mas não quer perdoar. Precisamos corrigir, retificar. Quem sabe uma conversa para curar feridas, tirar os maus entendidos. Precisamos encher a mente com a palavra de Deus. Como diz, vou ler rapidamente porque já se estende. Esse áudio já se estende. Deixa-me ver aqui no 4 e 8 de Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Precisamos prestar atenção aos nossos pensamentos, porque é com nossos pensamentos que nós geramos, criamos. Quando a gente só pensa em amargura, só pensa no que nos fizeram, só pensa nos problemas, o nosso ser fica triste. Nós não vemos a saída, mas quando pensamos nas coisas de Deus, né, a gente vê saída.
Porque no Salmo 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então que a luz de Deus esteja iluminando o nosso caminho, porque ele é o nosso refúgio. Nós precisamos entender que o problema, a dificuldade é para a santificação, é para que sejamos moldados, lapidados como joias nas mãos de Deus, até chegarmos à verdadeira imagem de Deus, a imagem de Cristo, porque Cristo sim, esse foi a imagem perfeita de Deus, sem pecado, sem mancha, sem máculas, amor puro, puro amor. E eu preciso imitar a Cristo, como disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, porque também eu sou de Cristo. Fazer o que é certo, fazer o que é amável, pensar no que é bom, isso é que devemos fazer. Então nesta hora, passe essa responsabilidade, preste atenção nos seus pensamentos. Quando vier o pensamento ruim, diga: Deus é bom, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Louvado seja Deus. Jesus disse: eu venci o mundo, tem de bom ânimo, passarás por tribulações, por aflições, mas eu venci. Então você também pode vencer. Vamos refletir a imagem de Deus. Quando a gente se coloca na posição de retidão, de justiça, de amor, de fazer a vontade de Deus, de estar com Deus reinando na nossa vida, passamos a refletir a imagem dele. E assim, aqueles que estão à nossa volta recebem essa luz que resplandece de nós. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. A tua bênção está perto, mas se coloca na posição. Clama a Deus por libertação, mas clama a Ele que Ele te dê a condição de receber, que Ele te ensine, mas esteja disposto a aprender, que Ele te guie, mas que você deixe Ele conduzir, não tome as rédeas da sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Minha gratidão por você chegar até aqui, com muito amor e carinho, o meu beijo no seu coração, que Deus te cubra de bênçãos. Se puder deixar o seu like, se puder compartilhar com alguém, vamos abençoar a vida de alguém. Se puder, se inscrever para ajudar o canal e assim alcançarmos cada vez mais vidas nessa proposta com Deus de meditar na sua lei dia e noite, todos os dias uma porção da palavra de Deus. Um beijo grande, a minha gratidão.